Fala, turma! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou responder uma pergunta que a gente mais teve dentro do nosso grupo gratuito do Telegram. E se você quer que eu faça o próximo vídeo dessas respostas, já entra aqui embaixo no link da descrição no grupo. Ele é gratuito, você pode mandar sua pergunta lá que eu posso gravar um vídeo respondendo a sua pergunta. E a pergunta que a gente mais teve lá foi como calcular corretamente lotes. O que é lote? Como é que eu faço cálculo de lote? Muitas plataformas hoje, elas já trazem o cálculo de lote de forma automática, porém, MetaTrader 4, MetaTrader 5 e outras ainda não têm. Então, eu vou te mostrar como que você vai fazer de uma vez por todas para calcular lote e tirar esse problema da sua cabeça, que é algo bem simples. A gente usa calculadora, ferramentas que te ajudam a entender o que é e como calcular. Primeira coisa que você precisa saber, dentro do mercado de Forex, a gente utiliza lotes como representação de tamanho de contratos. Quando você faz uma compra ou uma venda dentro do mercado, você está negociando um contrato que dentro desse contrato tem quantidades de unidade daquele ativo, tá? Eu vou te mostrar aqui na minha tela para que fique um pouco mais claro. Quando você está entrando no lote Standard 1.0, significa que você está na calculadora lá da corretora negociando 100 mil unidades daquele ativo, seja o euro dólar, GBP USD, enfim, 100 mil unidades. Então, às vezes, você vai olhar lá na plataforma, vai ter lá contract size, né, o tamanho do contrato. E aí você vai ver que está, né, representado por standard, 100 mil é o tamanho do contrato, é o contrato padrão que a gente tem no Forex. Aí você vai ter contrato mini, contrato micro, contrato nanos, tá? Mas entenda uma coisa, quando você coloca lá lotes, você está negociando a quantidade de 100 mil, 10 mil, 1000 ou 100 unidades daquela moeda dentro do mercado, tá? Então sempre vai ser negociado em lotes. Você não vai colocar o valor monetário. Ah, eu quero 200 dólares de prejuízo nesse trade caso estopar. Não. Você vai colocar a quantidade de lote que multiplicada pelos pips ali, vai representar esse menos 200 dólares que eu vou te mostrar. Outra coisa que você tem que saber, o que significa 1.0? Na maioria das vezes, para facilitar seu entendimento aí, coloca na sua cabeça o seguinte, 1.0 representa 10 dólares. É 10 dólares por pips que o preço for movimentar. Então, se ele descer 1 pip menos 10 dólares. Se ele subir 1 pip, mais 10 dólares, tá? Então entenda isso. Então 1.0 vai ser 10 dólares, 0,10 vai ser 1 dólar e assim segue, né? 0,01, 10 centavos, enfim. O que você tem que saber além disso aqui? Você tem que saber o que é, você tem que saber o que é pips. Você tem que saber o que é pips e o que é pontos. Pips, ele é o quê? Ele é a penúltima casa decimal aqui, ó, está representado de preto. Então, quando você vê lá o ativo, os pips, eles estão representados nessas casas de preto aqui. Só que o que faz, às vezes, a gente bagunçar a cabeça? É que que calculadoras, às vezes elas olham por pips, às vezes elas olham por pontos. Então, entenda uma coisa, quando eu tenho um pip significa que eu andei 10 pontos. 10 pontos, tá? Seriam as duas últimas casas aqui, ó. Então, 22 pontos é 2,2 pips. 92 pontos é 9,2 pips. Então, você tem que entender isso aqui, porque às vezes você vai pegar uma ferramenta, uma calculadora, que ela olha em pontos e não em pips, tá? Então, 1 pip equivale a 10 pontos. E aí, como é que eu faço a conta de lotes? Como é que eu vou saber o quanto que eu tenho que entrar na minha operação? A gente não vai fazer essa conta na cabeça, até porque ia demorar muito. Né? Pensa, eu quero perder 100 dólares. Quanto que eu tenho que colocar lá? Você tem que fazer uma regra de 3, né? Você tem que colocar, por exemplo, lá que 1.0 é igual a 10, e aí eu quero perder aqui, né, 100 dólares e fazer a regra. Você não tem que fazer isso aqui na cabeça, a gente usa calculadoras. Você pode usar qualquer calculadora. Você pode usar essa aqui que eu estou usando, por exemplo, que é a Trade iHub. Você pode usar essa aqui, por exemplo, que era a Cashback Forex.
né, que agora é a F-Verify, mas se você colocar Cashback Forex vai aparecer. Você pode usar Steam no telefone, você pode usar outras calculadoras. Manda no Google assim, ó, calculadora de lote. E aí você vai ter aqui várias calculadoras de lote para você usar, tá? Então, vou usar essa aqui, por exemplo, euro-dólar. Eu vou escolher o ativo. Aqui eu tenho algumas informações. Quais são essas informações que eu tenho aqui? Qual é o ativo? Se a minha conta na corretora está em dólar ou outra moeda. Qual o tamanho da minha conta, tá? O tamanho do meu stop, aqui ele está em pips. Então, aqui eu tenho 10 pips, seriam 100 pontos, tá? Aqui, ó, em pip size e tamanho de contrato por unidade, você não mexe. Na maioria das vezes vai ser esse padrão aqui de 100 mil e aqui 0,001, tá? Então, você não mexe. E aqui você vai escolher, ó, a porcentagem que você vai arriscar da sua conta. Então, vamos supor que no seu gerenciamento você vai entrar com 1% de risco. Você vai deixar, né, exatamente isso aqui e vai calcular. A única coisa que você tem que mudar é o tamanho do stop da sua operação, e eu vou te mostrar isso na prática ali no TradeView, e o tamanho da sua conta. Tá? E aí ele mostrou aqui, ó, que um lote de 100 mil unidades, tá vendo aqui, ó? Para você perder 100 dólares, você tem que entrar com 1.0. Então, um trade de 10 pips, para você perder 100 dólares, você tem que entrar com 1.0. Se fosse um trade de 23 pips, eu teria que entrar lá, ó, com um lote de 0.43, tá? Então, ele vai te mostrar isso aqui, ó. Aqui a quantidade de unidades que você vai estar negociando para perder os mesmos 100 dólares. E aí, a dúvida às vezes é, Diego, aonde que eu vou olhar a quantidade de pips? Caso você não domine, né, a ferramenta TradeView, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na ferramenta, ó, parar o mouse aqui em cima do Stop Loss e colocar aqui, ó, Switch to Stop Loss Price. O que é isso? Quando você clica aqui, ó, ele muda. E agora você tem o preço que você vai fazer a entrada, seja a compra ou seja a venda, e aonde você vai posicionar o seu stop. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o preço da sua entrada, ou seja, 1.16269 e vai subtrair por 1.13944. A diferença desses valores aqui, ó, é a quantidade de pontos que a sua operação tem de risco. Quando você faz isso aqui, ó, você vai saber exatamente também quanto que você tem que pôr de lote. Eu prefiro parar o mouse aqui, ó, e deixar assim, que aí eu tenho que colocar somente os pips, tá? A calculadora, ela é praticamente igual em todas as plataformas, Euro, USD. Você vem cá, digita aqui o que você quer usar. Quantos pips tem a operação? Ah, minha operação tem 50 pips. O risco que você vai se expor, ah, eu quero perder 2% da minha conta. E aí você manda calcular, ele te mostra que o tamanho, está escrito aqui, ó, ele te mostra exatamente o lote, seria um lote de 4.0. Aí a dúvida é, Diego, isso eu entendi, eu só não compreendo aonde que eu vou encontrar esses pips aqui, né? Eu vou te mostrar isso num gráfico, tá? Vem aqui para minha tela. Mas antes de eu falar disso, se você está vendo esse vídeo antes do dia 3 de julho, você é um sortudo. Saiba disso. Por quê? Porque dia 3 de julho eu vou lançar a versão 2.0 do meu robô. É uma ferramenta de automação da minha própria estratégia. Uma ferramenta que eu criei para uso pessoal, para poder entrar dentro do mercado financeiro de Forex de forma automática. Ele vai fazer a entrada, posicionamento de stop, vai gerenciar o stop para o 0 a 0. E a versão 2.0 agora, você escolhe somente o horário que você quer que ele dá o início, sem precisar desenhar já canal de referência, sem precisar desenhar nada disso. E ele vai lá e desenha a abertura, desenha o primeiro ciclo e faz a entrada. Tá? Então, se você está vendo esse vídeo antes do dia 3 de julho, se considere um sortudo. Clica no link aqui embaixo e entra para a lista de espera, porque dia 3 de julho eu vou fazer uma live exclusiva para te mostrar essa versão 2.0 desse robô e liberar o acesso para que você opere de forma automática
dentro do mercado de Forex. Fechou? Bora lá para o nosso vídeo, vou te mostrar na prática como que você vai fazer para saber a quantidade de pips e pontos no seu trade. Aqui, ó, no TradeView, eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó. No canto esquerdo, eu clico e seguro nas ferramentas e vou clicar em Long ou Short Position. Long Position é compra, Short Position é venda. Então, no caso aqui, eu vou clicar na compra e vou posicionar onde eu queria fazer uma compra. Quando eu coloco a ferramenta aqui no gráfico, ele vai me dar a opção de eu arrastar aqui embaixo a parte do stop, tá? E vai me dar a opção de eu arrastar o alvo. Então, eu vou ter aqui como projetar onde que eu quero colocar o meu alvo e vou ter como projetar aonde que vai o meu stop. Vamos supor que o meu stop fosse aqui, ó. Se fosse esse trade aqui, eu fizesse a compra aqui, colocasse o stop aqui embaixo. Quais informações eu tenho nessa ferramenta? Ele me mostra algumas informações. Aqui embaixo no stop, ele me mostra a quantidade de pontos aqui, ó. 428 pontos está dando o meu trade. O que ele faz? Ele pega a minha entrada e subtrai pelo meu stop. Você pegar esse valor de cima aqui e subtrair por esse, você vai ver que dá 428 pontos. Tá? E aí aqui ele te mostra que dá 42,8 pips. Então eu tenho aqui um trade de 42,8 pips. Agora eu identifiquei aonde que é que eu vou colocar o meu stop, quantos pips ele tem de risco. Eu vou lá na calculadora. Eu vou vir aqui na calculadora e vou colocar quanto que eu achei lá, 42,8. Então, eu venho aqui e coloco 42,8. Eu tenho uma conta de 10 mil dólares, vou arriscar 1% e eu mando calcular. Ele automaticamente me mostrou que para eu perder o meu 1%, ou seja, meus 100 dólares, 0,23. Tá? 0,23 de lote. Eu tenho que ir lá no MetaTrader e colocar exatamente quando eu for entrar 0,23 de lote. E se eu fosse usar do outro modo? Deixa eu pegar aqui, ó, e fazer do outro modo. Aquele modo que eu te mostrei que você vai ter que colocar o preço de entrada e vai ter que colocar o stop. Dá na mesma, tá? Só que você vai vir aqui, ó. Ao invés de você usar essa ferramenta, você vai pegar aqui os números, ó. 1,14953 é a entrada. Então você vem cá e coloca 1,14953 é a entrada. E o stop, ele tá lá no 14,525. Então, você vem cá e coloca, ó, 14,525. Quero arriscar 1%. Opa, saldo da conta 10 mil. Quero arriscar 1% e mando calcular. Ele me deu os mesmos 0,23, porque é o mesmo trade, é a mesma operação. Então, ambas as calculadoras te mostram que você tem que entrar com 0,23 para perder 100 dólares, tá? Então, essa ferramentinha aqui, ó, que a gente chama de ferramenta de risco-retorno, ela é fundamental porque ela vai te ajudar a identificar quantos pips tem seu trade. Vamos pegar outra aqui, ó, o SDCAD. As operações aqui, elas foram feitas essa semana, tá até no meu gráfico aqui e eu vou te mostrar. Essa venda, por exemplo, aqui, ó. Essa venda, quando você coloca, né, a ferramenta aqui, no caso, para venda, é essa Short Position. Quando você coloca Short Position, ela vai te mostrar que você tem um trade que tem 28,10 de pips de risco. Você vem aqui na calculadora, coloca o SDCAD, depois você vai vir aqui e vai colocar 28,10 e manda calcular. Você teria que ter entrado, ó, com 0,48 de lote para perder 100 dólares de risco caso esse trade fosse estopado, tá? Então, sempre utilize a ferramenta de risco-retorno em qualquer ativo. Ah, eu vou usar no STJPY. Para compra aqui, ó, esse trade da compra teria 58,2. Esse trade da venda aqui, ó, teria 57,0. E aí a dúvida que pode estar na sua cabeça é o seguinte: Diego, mas aonde eu vou colocar esses lotes? E aí eu vou te mostrar aqui no meu MetaTrader aonde que você vai colocar esses benditos de lote.
Aqui, ó, no MetaTrader, quando você abre o MetaTrader, você tem aqui, né, os pares de moedas que você está operando, bonitinho ali. O que você vai fazer? Você vai clicar no par de moeda que você quer, por exemplo, sei lá, GBP, USD, vai aparecer o gráfico ali do GBP USD. Aqui em cima, você repara que aqui em cima você tem dois ícones, um reloginho e você tem um outro quadradinho aqui, ó. Você vai clicar nesse quadradinho para habilitar essa opção aqui, ó, caso ela não tenha habilitado no seu meta. Aí você tem um botão de venda, um botão de compra e no meio o bendito do lote. Aquele valor que você acha na calculadora ali, você vai colocar aqui no meio, ó. Aqui no meio é a quantidade de lotes. Quando você colocar aqui e fazer a compra ou a venda, você vai entrar na operação com o lote que você encontrou. Tá? Tem outras formas de calcular lote? Tem. Eu quero te mostrar a mais fácil. Tem como você fazer a conta pela própria calculadora do celular. Tem como você fazer de outras formas. A mais fácil é sempre você ter uma ferramenta auxiliar, uma calculadora já própria, porque cada par de moeda, cada ativo tem uma peculiaridade ali nesse cálculo de lote. Então, usa uma calculadora, identifica aqui, ó, no seu TradeView quantos pips tá dando a sua operação, e aí eu vou te mostrar aqui, por exemplo, no SHA-USD, ó, vamos supor que a gente fosse fazer uma compra aqui no SHA-USD. No SHA-USD existe uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade dele? Essa ferramenta aqui, ó, ela te mostra os números um pouco atrapalhados, porque as casas decimais e a forma dos números do SHA, ela é diferente dos ativos, né? O SHA é um metal, ela não é uma moeda, uma paridade igual no Forex. E aí, como que você vai fazer? Aí ferrou, né? Claro que não. Pega esse número aqui, ó, 2570 e corta uma casa decimal dele. Então, você vai ter ali, ó, 257 pips, tá? Então, você teria ali 257 pips. Você vem cá, ó, na calculadora, procura SHA-USD, e aí você vai vir aqui, ó. Você pode usar, né, essa forma de colocar o preço de abertura mais o stop, ou você vai lá e coloca os pips, ó. 200 e quanto que a gente viu ali? 257. Por quê? Porque eu corto uma casa decimal no SHA-USD. Então, 257, mando calcular. Ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque eu não falei para ele aqui, ó, que eu estou querendo calcular para a MetaTrader 4.5. Então, você vem cá e clica ali, ele aparece o tamanho do contrato. Tá? O contrato do SHA-USD é 100 unidades por lote. E aí você manda calcular e ele te mostrou que você tem que entrar com 0.0389. Como não tem como você entrar com 0.0389, você arredonda para 0.03. Porque aí você paga as taxas, comissões e vai estar dentro do seu gerenciamento, que é perder $100, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Vamos lá na outra calculadora aqui, Cashback Forex. SHA-USD. Vamos supor que você não lembrou que você tem que cortar uma casa decimal e você quer fazer do outro jeito. Você vai vir aqui, ó, e vai pegar preço de entrada 3312, vai colocar lá 3312.28, 23, né? E o stop aqui, ó, 328653. 3286.53, aqui é ponto 23. E aí ele vai te dar o lote, o mesmo lote, é o mesmo trade, ó, 0.0389, você estaria perdendo $100, porque representa 1% da sua conta de 10 mil, tá? Então, SHA-USD, quando você colocar a ferramenta de risco retorno no SHA-USD, é só você lembrar que no SHA-USD você precisa somente cortar uma casa decimal. Você vai lá, olha quanto que tem ali e corta uma casa decimal aqui. Ah, eu queria ter feito uma venda no SHA lá em cima. Quanto que eu ia ter que pôr de lote aqui nessa venda? Vamos supor que seu stop fosse aqui, o alto está lá embaixo. Você ia olhar aqui, ó, 1.590. Você tem 159 pips de stop para SHA-USD. Tá? Por que dá essa diferença? Porque o contrato do SHA é menor do que o contrato dos outros pares. Não precisa esclarecer isso aqui nesse vídeo agora, mas eu quero que você entenda como que você vai achar o lote certo
para a operação que você está fazendo. Utilize as ferramentas a seu favor. As ferramentas do TradeView são essas aqui, ó, Long Position e Short Position, e as outras são calculadores de lote. Você pode achar no próprio Google calculador de lote, ou usar essas que eu estou usando aqui, TradeAIHub.io ou Cashback Forex, né, FX Verify, são ferramentas que você pode utilizar para calcular lote. Fechou? Espero ter clareado a forma correta que eu faço, tá? Todo trade meu, eu entro nas calculadoras e faço o cálculo de lote para saber o quanto que eu tenho que entrar na operação para perder o que está dentro do meu gerenciamento de risco. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, porque eu vou fazer uma sequência inteira de perguntas e respostas que vocês perguntam lá no grupo gratuito do Telegram. Entra no grupo gratuito aqui e não esquece, dia 3 de julho, a frequência 2.0, o robô que pode mudar a forma de você fazer trade. Aqui embaixo também tem a lista de espera e te vejo nos próximos vídeos rumo ao topo.